Olá, eu sou o coordenador da África aqui na Hot Cry Missionary Society. Em outubro de 2021, um cineasta e eu viajamos para a África do Sul para tentar capturar as coisas incríveis que Deus está fazendo na área do Cabo. A nossa oração por este filme é que ele não apenas entretenha vocês, mas que encoraje a sua fé em nosso grande Deus e os motive a orar pelo poder e pela luz do Evangelho nessa comunidade sombria e carente. Aqui é Belleville South, cidade do Cabo, na ponta ocidental da África do Sul. A cidade do Cabo é rica em diversidade, com pessoas coloridas de todas as esferas da vida e culturas. Parte do que é chamado de Cape of Flats, você irá encontrar na nossa pequena cidade de Belleville South. Historicamente, Cape of Flats costumava ser conhecido como o depósito de lixo do apartheid. É a área que o governo do apartheid designou como não branca por meio da Lei de Áreas de Grupo em 1966. Os chamados negros e mestiços, também conhecidos como pessoas de cor, foram removidos à força das áreas urbanas centrais para viver em municípios e comunidades construídas pelo governo nos apartamentos do Cabo. Até hoje em dia, praticamente todas as comunidades em Cape of Flats permanecem atingidas pela pobreza, com sérios problemas sociais, que incluem uma alta taxa de desemprego e níveis perturbadores de violência de gangues, abuso de drogas e prostituição. Parte do Cape of Flats é Belleville South. Belleville South é um lugar onde não há temor a Deus. As pessoas morrem semanalmente de overdose de drogas, a tiros na rua em plena luz do dia. Bem ali, no meio desse mal que Deus plantou, a Igreja da Comunidade Reformada. Foi aqui que crescemos. É aqui que chamamos de lar. E é aqui que nós, como igreja, procuramos servir e fazer Jesus Cristo conhecido. Queremos ver a glória de Deus na salvação dos pecadores. Eu sou Mário Menival, e esta é a história de como Deus está mostrando grande misericórdia para com Belleville South. As gangues são um grande aspecto da vida em Belleville South. Os casos mais tristes são as gangues formadas por crianças de 6 e até 7 anos. A maioria das gangues não é mais formada por adultos. Os adultos assumem o papel de liderar a próxima geração de ladrões e assassinos. São eles que colocam a arma nas mãos das crianças. É comum ver grupos juntos de crianças de 4 anos, jogando ao lado das sarjetas, abrindo mão do pouco que possuem quando o dado cai de seus dedos. Quero dizer, essas crianças podem se matar por causa de migalhas. As avós de Belleville South estão na casa dos 30 e poucos anos. Uma criança de 12 anos será estuprada e em uma década a história de sua filha será exatamente a mesma. Não há sabedoria aqui, nem lições de vida a serem aprendidas quando as próprias mães ainda são crianças. O que elas poderiam ensinar às suas filhas? É um ciclo maligno e vicioso. Uma das mulheres mais jovens, creio que está na casa dos 30, ela tem 12 filhos. Há uma na casa dos 20 anos, ela tem 9.
Então você pode imaginar como isso acaba acontecendo. Elas não se importam com a educação, não têm objetivo para nada melhor do que o que já está aqui. Então, nós temos bebês, recebemos dinheiro por esses bebês, não nos importamos muito com os bebês. E se eu tiver um bebê deformado, eu ganho mais dinheiro. Então, enquanto eu estiver grávida, eu vou usar drogas e essas coisas para poder pegar o bebê que não está tão saudável. Então, eu recebo mais dinheiro do governo. Então, esse tipo de coisa está acontecendo. Então você pega aquelas crianças de 3 anos na rua que precisam sobreviver. Então você tem uma criança de 13 e 4 anos que é realmente esperta, que sabe onde conseguir comida, como conseguir se defender, todo esse tipo de coisa. E elas são apenas crianças, são bebês na rua. Então você vai conseguir isso em nossas ruas, você vai encontrar, quer dizer, você pode imaginar como aquela criança cresce. Enquanto caminhávamos pelas ruas, encontramos um menino com um olhar vazio nos olhos. Mário falou com ele muitas vezes, compartilhando o evangelho em todas as oportunidades. A mãe do menino passa o tempo todo em biqueiras. Ele é negligenciado devido ao estilo de vida de sua mãe. Enquanto ela passa a noite em antros de drogas como uma prostituta, ele dorme nas ruas. Ele viu coisas más mais do que a maioria das pessoas em sua vida. Você já viu coisas que sabe que são más. Mas Jesus é quem tem te protegido, então é Ele que você deve procurar. Então esse é o ciclo. Se falarmos a respeito de assassinos, há muitos garotos que são assassinos. Você já é pequeno e desde cedo começa matando. Então quando você tem 18, 20 anos, você já matou e nem sabe quantas pessoas já matou. Então é isso que está acontecendo na nossa comunidade. Há muitas igrejas, mas nenhuma dessas crianças estará em uma igreja, ou irá a uma igreja, ou se eles estiverem na igreja, eles não ouvirão o evangelho. Se você lhes perguntar qualquer coisa sobre a Bíblia, eles não sabem. Sabe, isso é o que você terá quando entrar. Muita dor de cabeça, muitos problemas. Está acontecendo aqui. Então, quando você olha bem ali numa comunidade, você encontra algumas pessoas que Jesus salvou. E quando você ouve sua história, você não pode crer que eles ainda estão vivos e que eles têm alegria e podem falar coisas bonitas a respeito do Senhor. O missionário da Hot Cry, Theo Robertson, esteve envolvido com gangues, na prisão, foi viciado em drogas, no tráfico e roubo. Enquanto estava na prisão, Theo até atuou como líder do Islã para os presos. Anos depois, Deus convenceu Theo enquanto ele estava em uma casa de drogas com sua namorada. Theo estava embriagado depois de 3 dias sem dormir e tinha acabado de roubar uma loja, quando o Senhor perfurou seu coração. Eu vendia drogas naquela casa e, sabe, naquela mesma casa onde eu vendia as drogas, eu fui salvo. Eu dobrei os meus joelhos e clamei ao Senhor para que Ele me salvasse. E foi assim que eu fui salvo. Atualmente eu estou servindo como diácono na igreja. Portanto, eu sou muito apaixonado por evangelizar. O evangelismo é sair em nossas comunidades, ir até as pessoas. Eu tenho paixão pela pregação de rua e simplesmente para alcançar a nossa comunidade para o Senhor Jesus Cristo. Agora ele está falando sobre o fato de que é como nos dias de Noé. As pessoas estão vivendo como se não houvesse julgamento, nada. Ele está dizendo a eles, vocês estão sentados aqui, vocês estão agindo como se Deus não existisse, nenhum julgamento vindo. Mas isso vai acontecer, vai acontecer. Antes do seu ministério aqui em Belleville South, o mais próximo que Mário chegou da fé legítima por conta própria foi como um evangelista carismático do avivamento da tenda da Cidade do Cabo. Mas o próprio Mário não tinha certeza do que acreditava. As noites de sábado de devassidão pecaminosa conflitavam com seus sermões de suposta santificação na manhã seguinte. O estilo de vida imoral e lucrativo que ele levava, influenciado por líderes carismáticos infames, conflitava com o que ele lia na Bíblia. Então a pergunta surgiu no meu coração, na minha cabeça. Ora, talvez você não esteja pregando o evangelho certo, ou o verdadeiro evangelho. E isso me incomodava.
Então eu fiz o que todo cara moderno faria. Eu fui até o Dr. Google e eu pesquisei no Google qual é o verdadeiro evangelho. E apareceu o sermão do Paul Washer, que ele pregou para os jovens, num acampamento de jovens. A única coisa que poderia salvar um povo como nós é a morte do próprio Filho de Deus, debaixo da ira do seu próprio Pai, pagando o preço, ressuscitando dentre os mortos, poderosamente para salvar. Este é o Evangelho de Jesus. Eu estava tentando descobrir o que a Bíblia ensina sobre o Evangelho, então eu estava no livro aos Romanos naquela semana, enquanto eu estava lutando com essa questão, então Paul Washer estava pregando. E ele mencionou todas as coisas que eu via de errado no cristianismo de hoje em dia. E ele estava concordando, isso está errado. Você os conhecerá pelos seus frutos. E aquele sermão do Paul Washer foi como alinhar as estrelas. Todos os caras do movimento carismático estão errados. Ninguém nunca me disse isso. Eu não fui influenciado por... Ele nunca mencionou nenhum deles. Mesmo naquele vídeo, foi simplesmente pregando o evangelho. Ele estava mostrando as áreas em que o cristianismo tinha errado. E eu entendi que isso estava errado. E eu acessei o site Sermão em Áudio, porque havia um link que me redirecionou para ele. Naquela época, havia 174 sermões do Paul Washer neste site. Eu baixei cada um deles. Eu comecei a ouvir e a aprender. Então, ele falava sobre Spurgeon. Eu não sabia quem era Spurgeon. Ele mencionava Spurgeon, então eu pesquisava. Ok, Spurgeon, lá no Google. Mas eu lia Spurgeon, ele estava falando sobre John Flavel. Aí eu pesquisava no Google e eu ia ler John Flavel. Ele falava Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones e todos aqueles caras que ele menciona nos seus sermões estavam me educando. E foi assim que a minha vida se tornou completamente transformada. O Mário mudou-se para a cidade de Kimberley, plantou uma igreja reformada e estudou durante o processo de se tornar um missionário no Equador. Isso não iria funcionar. Mário foi enviado de volta para a cidade do Cabo, juntou-se a uma igreja local e começou a trabalhar no escritório de outra organização missionária. Mas a igreja não gostou do seu novo ensino reformado ao longo dos 6 curtos meses. Assentos esvaziados em um ano. A igreja estava vazia. Eu estava procurando, talvez sejamos o problema aqui. Mas era o Senhor simplesmente limpando tudo. O Mário mergulhou na palavra, buscando como uma igreja bíblica realmente se parecia, e aplicou o que encontrou. Mário queria voltar ao que foi de fato modelado nas Escrituras. Como funcionava um culto na igreja? O que era um presbítero ou um diácono? Houve algo que eles não apoiaram ou viram no Novo Testamento? Mário orou a Deus por homens já reformados que pudessem acompanhá-lo para ajudá-lo no trabalho que precisava ser feito em Belleville South. Em apenas alguns anos, Deus começou a responder a essa oração. Então, quando encontramos a igreja, todas as coisas que buscávamos e das quais estávamos fugindo na igreja carismática que encontramos. Então, não tínhamos todas as luzes, não tínhamos todas as guitarras pesadas, a música, as máquinas de fumaça e as atmosferas. Não tínhamos nada disso. Então, para nós, isso meio que mudou o nosso foco mais para a verdade bíblica, a teologia bíblica, em vez de buscar coisas que não beneficiam a sua alma. Então, num domingo de manhã, eu fui ver a igreja. Foi como uma conexão para mim, como a primeira vez que entrei. Eu senti é o que eu acho que eu vou assistir aqui agora. Sim, claro, que a verdade que foi pregada do púlpito se tornou muito fácil para mim dizer, veja, eu não me importo com mais nada, poderia ser em uma escola, mas é aqui que eu pertenço. E eu também percebi que, veja, há uma necessidade. E eu queria servir, na verdade. Eu queria estar em uma igreja onde eu seria um culto completo. Eu vim visitar e os irmãos foram simplesmente... Quero dizer, eles foram amorosos. Eles simplesmente me abraçaram com um amor fraterno. E simplesmente ficaram ali comigo. Então Mário veio me visitar algumas vezes e começamos a conversar. E então eu vim para as reuniões de oração. E as orações eram diferentes. As orações eram... orávamos por fulano de tal, pelo nome, que acabou de atirar no outro fulano de tal, com aquele nome na rua ontem. Ou
intercedíamos por um determinado gangster que tinha acabado de atirar em 3 pessoas na rua. Queríamos alcançá-lo e orávamos por ele. E eu pensei comigo mesmo, isso é diferente. Definitivamente, eu não vou me juntar a esses gangsters, porque eu não quero morrer. Eu não vim aqui para morrer, então eu definitivamente não vou me juntar a eles. Então, havia os jovens que eu comecei a ver por aí e pensava, ei, essas crianças... E assim, no meu tempo de oração, mais uma vez, eu orava por essas crianças, eu queria ver elas bem. Eu ficava interessado por tudo isso, mas eu não conseguia me livrar disso. Então eu tomei a decisão, eu vou provar isso. Mário orava fervorosamente, gastando o seu tempo no trabalho, quando ele poderia estar pastoreando ou evangelizando em tempo integral. Isso pesou no seu coração, e Deus respondeu à oração dele, de uma forma de um e-mail do pastor Conrad, que o conectou ao pessoal da Hot Cry Missionary Society. Por fim, a porta foi aberta para ele servir ao Senhor em tempo integral. Simplesmente foi fantástico. Foi uma loucura, porque foi por causa do ministério do Paul Washer que eu me tornei um reformado. E agora, muitos anos depois, praticamente como um ciclo, Mário pôde se dedicar ao ministério. E conforme homens já estabelecidos na fé entravam na igreja, as orações de Mário se voltavam para as almas da comunidade. A visão que tínhamos, e ainda temos, é de almas sendo salvas. Sabe, teremos capacidade para isso. Então, quando começamos a orar pelo edifício, se eu pudesse trazer isso, quero dizer, estávamos na escola, onde cerca de 8 ou 12 pessoas, na época, confiavam no Senhor, no nosso próprio lugar, para um edifício nosso. E aí veio a Covid, e agora saímos da escola, porque não podemos nos encontrar lá mais. Então, tínhamos que nos encontrar na nossa casa. Tinha gente na sala, gente na cozinha, gente na sala de jantar, no meio de tudo isso, com uma sessão intermediária lá na minha casa. Então, estávamos tendo uma igreja todos os domingos, assim, e tudo apertado. Mas o problema é que não podíamos convidar pessoas. Então, as pessoas que costumavam vir visitar a nossa igreja, nós não podíamos convidar elas agora. Então, obviamente, ainda temos pessoas vindo, e ainda há visitantes chegando, e estamos simplesmente todos espremidos aqui. E ainda estamos orando. E o nosso coração, o nosso apelo era, Senhor, não entregue esse edifício nas mãos dos traficantes, ou nas mãos da igreja da prosperidade. Se caísse nas mãos dos bandidos, provavelmente iria se tornar um bordel ou algo assim. Se fosse uma igreja da prosperidade, seria ainda pior. Isso está claro para nós. Deus está julgando a nossa comunidade. Estamos orando por misericórdia. Por favor, Deus, simplesmente tenha misericórdia da nossa comunidade, não apenas da nossa igreja, mas de Belleville South. Isso seria simplesmente o Senhor nos mostrando a sua graça e a misericórdia. E foi exatamente isso que o Senhor fez por nós. Deus vai te dar este edifício. Foi aprovado. Uau! Oh, sabe? Então, e aí, o que você diz? 5 anos de oração por este prédio? Brothers. Oh. Meu Deus. Thank you, Lord. Deus tem sido muito gracioso e... Sorry, guys, man. Naquele momento, não era mais a respeito do edifício. Porque, na verdade, quando estávamos orando pelo edifício, não era sobre o edifício. Tratava-se do Evangelho de Jesus Cristo, sendo proclamado em toda essa comunidade e neste edifício como um testemunho do que é capaz de ser feito. Então, as lágrimas que vieram e a incredulidade daquele momento de espanto para mim tiveram a ver com isso. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Era sobre Deus, o seu amor e a sua graça para com esta comunidade. Oh, isso... Oh, cara,
São 5 anos. Que alegria. Creio que o mais incrível para mim é que o edifício foi construído pelas razões erradas. Sim. No entanto, Deus está usando essas razões malignas anos antes mesmo de você saber disso, para construir um edifício para você. O edifício da igreja foi erguido em meio ao apartheid da África do Sul. A igreja branca não permitiu que os negros e os mestiços da África do Sul se tornassem parte de sua congregação. Essa igreja foi construída para mantê-los separados. Os residentes de Belleville South foram insultados e o prédio foi usado como um centro de eventos geral, se é que foi usado para isso. Mas Deus não havia terminado com esse trabalho. Cerca de 50 anos depois, uma coisa linda aconteceu. Um edifício de segregação se transformou em um edifício de comunhão e unidade entre todas as pessoas. Eu cresci em uma família cristã e, apesar de vir de uma família pentecostal, conforme fui crescendo, sim, me afastei dos ensinamentos dos meus pais, mesmo que eles não soubessem disso, mas quando eu vim para a Cidade do Cabo, porque eu sou do Cabo Oriental, então quando vim para a Cidade do Cabo foi quando finalmente eu soube quem é Cristo e finalmente entreguei a minha vida para Cristo. E o que também aprecio na nossa igreja é que é uma igreja comunitária e eles vão além do serviço religioso. Eles levam você para suas famílias. Você consegue ver como todos vivem. Não é algo que é um fingimento, levantando as mãos na igreja. Então você consegue ver como eles discipulam os seus filhos e basicamente como eles simplesmente realizam devoções em suas famílias. Então eu diria que eu aprendi a pertencer a uma comunidade de membros da igreja. Temos o Evangelho agora, e o Evangelho está neste edifício, sendo proclamado daquele espaço. Então, a comunidade se alegrou quando soube que entramos naquele edifício. O que significa ver Deus dar o edifício para esta igreja local? Sabe, eu... Então, bem... Quando de repente eles nos disseram que tínhamos o edifício pelo qual eles estavam orando, antes mesmo de chegarmos aqui, foi incrível ver como Deus opera e como Ele cuida da sua igreja. Portanto, somos gratos ao Senhor por continuarmos a orar e a sermos fiéis em orar e simplesmente servir ao Senhor neste nosso Belleville South que amamos. Então aqui está o grande anúncio. Nesta manhã, assinamos os papéis do edifício. Pensávamos que esse dia nunca chegaria. De alguma forma, em meio à oração, estávamos implorando, desesperados, por favor, Senhor. Mas na verdade nunca pensamos que esse dia iria chegar. Não é lindo? Podemos fazer isso ainda hoje e assinar os papéis no dia do Senhor? Lembro-me de dançar quando nos disseram que tínhamos o edifício. Eu não acreditei, eu pedi que mostrassem os papéis. Eu disse, eu preciso ver por escrito. Eu preciso que vocês me mostrem os papéis que dizem que nós estamos comprando este edifício.
Se algo que eu creio que fez por esta igreja é nos mostrar que o trabalho que estamos fazendo aqui não é por causa do que somos capazes, é o que Deus está fazendo. E nós somos simplesmente vasos que Deus está usando. É uma verdadeira bênção para nós podermos impactar a nossa comunidade com o Evangelho e alcançar as pessoas perdidas por Cristo. Você olha para onde o edifício está situado, é literalmente no centro de onde tudo está acontecendo. Está no centro das gangues, no centro do tráfico, da prostituição, está no centro de todas as coisas ruins pelas quais Belleville South é conhecida. Então Deus decidiu colocar uma igreja ali, uma igreja bíblica ali. Ore para que o Senhor mantenha essa liderança de joelhos. Ore para que caminhemos com o Senhor, que estejamos em sua presença. Eles o buscam. A sua igreja é especial para nós. É ainda mais especial para Ele.